Marcos capítulo 9, versículo 14. Até o versículo 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até então, nossa leitura. Vamos mais uma vez curvar as cabeças e pedir a bênção de Deus sobre a pregação da palavra. Senhor nosso bondoso Deus, que privilégio é ouvir a Tua palavra, de cultuar diante de Ti neste dia do Senhor, cantar os Teus louvores como já cantamos, ouvir leituras da Tua palavra e meditar nelas, e agora ouvir mais uma vez a palavra e ouvi-la pregada. E nesse momento nós pedimos a Tua bênção, especialmente sobre Teu servo que levará a palavra, que minhas palavras sejam fiéis e todas de acordo com Tua santa palavra, que a Tua verdade seja proclamada, que Cristo seja exaltado. E pedimos a Tua bênção sobre todos nós, cada um de nós ouvindo, meditando. Ajuda-nos a ter corações prontos e dispostos a ouvir, a nos submeter a Ti, a considerar as coisas que Tu nos dizes, porque Tuas palavras vêm até nós, não de somente o Criador e Juiz da terra, mas também como nosso Pai que nos redimiu em Cristo. Ajuda-nos assim a ter boa disposição de ouvir e de Te obedecer. Pedimos o Teu Espírito que seja derramado sobre cada um de nós aqui, ao ouvir a palavra. Isso nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, este texto apresenta-nos algumas dificuldades, algumas questões difíceis. Primeiro, por que foi que os discípulos não conseguiram expulsar este demônio? Afinal, Jesus lhes havia dado autoridade para expulsar demônios. E, de fato, eles tinham feito isso em muitos outros momentos. Nesse momento, não conseguiram, mesmo usando a autoridade que Jesus lhes deu.
Outra dificuldade, o que Jesus quer dizer quando diz ao pai desse menino, tudo é possível àquele que crê? Nós sabemos, hoje em dia, especialmente nesses países do Brasil, são palavras abusadas. Então queremos entender o que Cristo quer dizer com isso. Outra pergunta, o que Jesus quer dizer no final, quando ele diz sobre este caso, que esta casta, essa espécie, não pode ser expulsa por nada além de oração e jejum. Isso significa que existam vários tipos de demônios que exigem cada um seu próprio remédio? É uma especulação. Primeiro vamos ver o fato da derrota desses discípulos. Jesus e os 3 discípulos que vieram com ele na Monte da Transfiguração estavam descendo da monte nesse momento. E ao descer, se você ler o texto que precede o nosso, você quase pode sentir o choque térmico ao descer lá da montanha e entrar de volta na terra dos homens. Jesus e os discípulos deixaram esse momento majestoso na montanha, onde testemunharam a glória divina de Jesus. E agora, ao reentrar na sociedade, a primeira coisa que eles encontram é confusão, bagunça, discussão. Os demais 9 discípulos estavam ali discutindo com os fariseus, uma grande multidão ao redor deles, participando na confusão. Bem-vindo de volta à terra dos homens. A razão pela confusão, como rapidamente descobrem, é que este homem tinha levado o seu filho para ser curado por Jesus. Porém, quando chegou, Jesus não estava. Apenas os discípulos estavam. Esse menino tinha um espírito que o atormentava. E os discípulos tentaram expulsar esse espírito. Os escribas, os fariseus, estavam se aproximando e aproveitando ao máximo o fracasso dos discípulos. E embora Marcos não nos conte todos os detalhes da discussão que estava acontecendo, podemos facilmente imaginar como foi. Veja aí, gente. Tem um caso real, de possessão demoníaca. E os discípulos deste Cristo nada conseguem fazer. Se fosse realmente um ministério de Deus, seriam capazes de curar este menino. Eles já disseram que curaram muitos outros, por que não conseguem nesse caso? E enquanto isso, imaginamos os discípulos respondendo, sim, mas mesmo assim as outras curas foram reais. Nós não sabemos por que este não sai, mas os outros foram verdadeiros. E os fariseus, sim, curaram dor de cabeça, né? Curaram depressão, baixa autoestima. Agora tem um caso real, um caso sério. Se Deus está com vocês, cure o menino. E assim por diante vai a confusão. Enquanto isso, a multidão ao redor deles participava na discussão, tomando lado, tomando partido, e assim prosseguia. Assim que viram Jesus e os 3 discípulos, Marcos diz que a multidão ficou tomada por surpresa. Literalmente no grego diz que foram alarmados. E se nos colocarmos no lugar dos discípulos, por um momento, acho que é possível compreender porque eles foram alarmados. Imagino que o único argumento que os discípulos tinham nessa discussão é que sim, mesmo que nós por algum motivo fracassamos, não conseguimos, mas Jesus poderia. Se Jesus estivesse aqui, ele curaria este menino. E agora de repente aparece Jesus. E talvez os 9 discípulos ficaram um pouco ansiosos. Agora Jesus está e a prova de sua promessa vai ser agora. Será que Jesus também vai falhar? Talvez não devessem ter sido tão ousados. O pai do homem explica a situação em versículo 17, dizendo para Jesus, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Agora, devemos só fazer uma pausa aqui e abordar uma questão que talvez está na mente de vocês também. O que nós achamos da condição deste menino? Uma das críticas modernas contra a Bíblia e contra os 4 evangelhos é que eles manifestam um entendimento primitivo das doenças, atribuindo doenças às forças demoníacas, forças malignas. Mas agora a ciência moderna nos ensina que essas são apenas condições médicas que têm a ver com desequilíbrios químicos ou desequilíbrios elétricos no corpo, no cérebro e assim por diante. Nesse caso, eles dizem, o caso que se descreve aqui não passa de um caso clássico, caso de livro de teste de epilepsia. Mas esse argumento ignora vários fatos. Por uma coisa, é simplesmente errado dizer que os antigos desconheciam a condição médica de epilepsia. Conheciam sim. Tinha uma palavra técnica, um termo técnico para esta doença. Mateus, no Evangelho de Mateus, até usa exatamente esta palavra. E os antigos nem sempre associavam doenças nem físicas nem mentais com possessão demoníaca. Às vezes sim, às vezes não. Quando olhamos de forma mais ampla aos evangelhos, nós vemos que às vezes as dimensões médica e espiritual se cruzam e às vezes não. Satanás tira vantagem das nossas fraquezas e usa aquilo que é quebrado para transformar em perverso o mal. Mesmo sem a presença do demoníaco, nossa própria natureza pecaminosa também cruza com aquilo que é quebrado em nosso corpo, em nosso cérebro, em nossa vida. Nossa natureza pecaminosa entra e perverte aquilo que era apenas quebrado, agora em algo perverso e mal. Uma pessoa pode nascer com uma maior vulnerabilidade ao vício, que seja algo físico no seu corpo, o cérebro. Mas quando pratica e entra no vício, é o seu pecado. O seu pecado entrou no cenário. E as suas decisões de alimentar seu vício são suas decisões, pelas quais ele é responsável. Uma pessoa poderia ter vários fatores genéticos ou fisiológicos que deixa mais suscetível a desenvolver psicopatia. Mas a forma como a pessoa é criada, as escolhas individuais que faz, também faz parte do quadro. Somos corpo e espírito. É justamente isso que a medicina moderna esquece. A medicina moderna tenta reduzir tudo ao corporal, às dimensões médicas e químicas. E a medicina moderna, nesse sentido, tem fundamentalmente fracassado. Porque não somos apenas corpo. Somos corpo e espírito. E se o nosso pecado pode cruzar com as dimensões médicas, com aquilo que é quebrado, e produzir um resultado destrutivo, quanto mais perverso e destrutivo será o resultado naqueles que o próprio Satanás entra e tenta e ataca. É exatamente isso que nós vemos neste caso deste menino. A condição do menino não é apenas epilepsia. É de fato epilepsia, Mateus diz. Mas não é apenas isso. Mas tem uma direção particularmente destrutiva. Veja o que o demônio faz. O demônio tem a intenção de destruir o menino, procurando jogá-lo no fogo ou afogá-lo na água. E os pais têm feito tudo ao seu alcance, desde a infância do menino, para evitar que o espírito maligno atinja a vida de seu filho. Não pensamos, é uma imagem muito triste que Marcos apresenta. Tente imaginar o sofrimento destes pais. Nós não sabemos até quantos anos o menino tem agora, mas o fato do pai dizer que isso tem acontecido desde a infância
já indica que não é mais um pequeno menino, talvez um adolescente ou um jovem. Tente imaginar o sofrimento desses pais, vendo o seu único filho, como Mateus e Lucas dizem, tendo confusões, rolando no chão, espumando pela boca, e o tempo todo sendo incapaz de falar e de ouvir, exposto ao perigo a cada momento, 24 horas, o demônio sempre procurando uma brecha na atenção dos pais, uma oportunidade para destruir este menino. E também que derrota vergonhosa e assustadora da parte dos discípulos. Eles foram comissionados por Cristo com autoridade para expulsar demônios. E de fato fizeram isso já. Tiveram o privilégio de serem usados como instrumentos nas mãos de Deus. Deus usou o ministério deles para transformar a vida de muitas pessoas. Mas agora estão experimentando a amarga experiência do fracasso. Pois esse caso revelou-se demasiadamente difícil para eles. Desta vez, Satanás provou-se mais forte. E claro, os inimigos do Evangelho estavam muito felizes com isso. E aproveitaram esse fracasso para desmerecer todo o seu ministério. Irmãos, aqui temos uma lição séria para todos os discípulos de Cristo. Fato é, às vezes nós enfrentamos a derrota. Às vezes Satanás se mostra mais forte do que nós, com todos os nossos melhores esforços. Se você é um novo ministro, um presbítero, um diácono, servindo na igreja, eventualmente você vai passar por essa amarga experiência. Você tem a alegria, por um lado, de ser usado por Deus como um instrumento em sua mão, e você recebeu a autoridade para isso. Mas às vezes você perde um. Todos os seus esforços não são suficientes para mudar o coração da pessoa ou salvá-lo das garras de Satanás. Sem dúvida, esta foi uma lição difícil que a igreja primitiva, que primeiramente leu e meditou sobre o Evangelho de Marcos, também teve que enfrentar. O poder de Deus estava com eles sem dúvida. O livro de Atos mostra como Deus estava ao lado dos cristãos. Foram muito abençoados durante o primeiro século, a igreja cresceu muito, mas mesmo assim eles não venceram todo o caso. Satanás também reivindicou as suas vitórias. E muitas vezes, se formos honestos, temos que reconhecer que o sucesso de Satanás se deveu, pelo menos em parte, à nossa própria fraqueza. A comunidade da igreja não é perfeita. Nós temos nossas falhas. Poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter dado um melhor testemunho. E mesmo que fazemos os nossos maiores esforços para chamar e advertir os nossos irmãos que abandonam a aliança, abandonam o Evangelho, ainda assim, às vezes Satanás sai com um, ou dois, ou mais. A resposta de Jesus à descrição do Pai é surpreendente. Poderíamos esperar que Jesus, homem misericordioso, estivesse cheio de compaixão por este pai que sofreu tanto nas mãos de Satanás. Mas a primeira resposta de Cristo é uma resposta de exasperação. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Por que Jesus respondeu dessa maneira? A quem Jesus está falando? Até onde sabemos, esta reclamação de Cristo parece ser dirigida não somente contra o Pai, nem contra os discípulos, nem os fariseus, mas contra todos. Jesus não diz, ó discípulos incrédulos, ó fariseus incrédulos, ó multidão incrédula, ó pai incrédulo, mas ó geração incrédula.
Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e veremos em um momento que uma parte da razão por isso é a falta da fé deles. As multidões, por sua vez, claro, não são nada melhor do que os discípulos. O próprio Pai, nas suas palavras, mostra que está assolado por dúvidas sobre a própria capacidade de Cristo de curar. E os fariseus estão praticamente celebrando essa derrota para desacreditar o ministério de Cristo. O problema de todos se resume nessa palavra que Cristo diz: ó geração incrédula. É um julgamento severo. E especialmente severo quando você compara o que Cristo diz aqui dentro de Israel com aquilo que ele disse em capítulo 7 para a mulher a mulher gentia sirofenícia, quando diz quão grande é sua fé. Dizendo para alguém fora da aliança, fora do povo de Deus, quão grande é sua fé. E voltando aqui para a terra de Israel, ó geração incrédula. Foi possível encontrar grande fé fora das fronteiras de Israel. Mas onde está a fé do próprio povo de Deus? Então Jesus diz: traga-me o menino. Versículo 20. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E ele, caindo por terra, revolvia-se espumando. Nós vemos aqui a reação violenta do demônio na presença de Jesus. Talvez ele estivesse procurando intimidar Jesus, como ele conseguiu intimidar os discípulos com essa violência. Ou talvez tinha sido o último esforço do demônio, sabendo que vai ser expulso, um último esforço de matar o menino nessa última chance. Seja o que for o caso, nós vemos aqui como as trevas reagem violentamente contra a luz. Não tem como conviver trevas e luz. Versículo 21, Jesus perguntou ao Pai: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, o Pai respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mais uma vez, tente imaginar o sofrimento deste pai. Quão difíceis teriam sido estes anos, tentando salvar seu filho de um demônio determinado a destruí-lo. E tenho certeza que não são poucos os pais aqui que se identificam bem com esse pai, com essa luta, tentando salvar filhos rebeldes das garras de Satanás, que parece intencionado em destruir seu filho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E vemos aqui a dificuldade que os discípulos realmente enfrentaram. Este não é um caso simples, não é um caso fácil. Vem acontecendo há anos, desde a infância. Todos os pastores sabem que quanto mais antigo é o caso, quanto mais tempo alguém estiver mergulhado no seu pecado, mais profundamente o pecado, o vício, estará enraizado e mais difícil será lidar com esse pecado. Então o grito do pai é um grito de desespero. Se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Se ele tem dúvida, podemos compreender sua dúvida. Já fez de tudo, faz muitos anos. Foi para os médicos, foi para os psicólogos, foi para tudo que tinha naquela época para tratar esse caso e nada deu certo. Se pode fazer alguma coisa, ajude-nos. Mesmo assim, nesse pedido, nós vemos dúvida. Se podes. Talvez nos pareça cruel que Jesus tenha se concentrado nessa fraqueza do Pai. Afinal, pelo menos o Pai veio até Jesus. Isso foi pela fé. Foi a fé que o levou para Cristo. E ele vinha lidando com isso há muitos anos. Claro que vai ser difícil acreditar. E agora, afinal, os próprios discípulos de Cristo, que ele deu autoridade,
fracassaram. Então podemos compreender a dúvida do pai. Talvez é um caso que Jesus não consegue lidar. Mas Jesus não se concentra nessa dúvida para condenar este pai, mas para corrigi-lo, para levá-lo a uma fé mais plena. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mesmo que nós podemos simpatizar com as dúvidas desse pai, o fato é que ele ainda precisava aprender a confiar em Deus mais plena, mais completamente. E se de fato nós simpatizamos com ele em suas dúvidas, então essa é uma lição que nós também devemos levar a sério. Com Deus não existe se podes. Pelo menos no caso do leproso, em capítulo 1, o leproso veio a Jesus e perguntou: se queres. Não duvidou a capacidade de Cristo, mas apenas sua disposição. E Jesus respondeu sem repreender: quero, esteja limpo. Com Deus, irmãos, não há espaço para se podes. Agora, o que Jesus quer dizer quando diz, então, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem? Jesus está citando aqui as palavras do anjo que falou a Sara, mulher de Abraão. Lembra quando Deus deu a promessa de que terá um filho? E Sara riu-se, achando ridículo, e foi enfrentado pelo anjo, e o anjo disse a ela: todas as coisas são possíveis para Deus. E ela teve que aprender essa lição. Nós sabemos que certos ministérios de cura e pregadores da prosperidade fazem uso dessas palavras e até tornam esses versículos a peça central do seu teatro, transformando Deus em como se fosse um gênio de lâmpada, que nos concede tudo o que queremos, tudo o que desejamos, se apenas tivermos a fé suficiente. Obviamente não é isso que Jesus quer dizer, porque não é isso a fé bíblica. Se queremos entender as palavras de Jesus, temos que lembrar o contexto da aliança e plantar os nossos pés firmemente na aliança e nas promessas do Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que no tempo perfeito enviou o Salvador prometido, seu Filho Jesus Cristo. Abraão não deixou a terra dos caldeus para ir para Canaã, porque ele inventou e reivindicou alguma promessa de Deus. Ele foi porque Deus de fato o chamou. A esposa de Abraão, Sara, não inventou e reivindicou uma promessa de um filho. Na verdade, ela desacreditou que tal coisa era possível. Mas ela foi repreendida porque Deus havia feito uma promessa. Deus primeiro o prometeu a ela, e Deus prometeu um filho a ela, não para satisfazer os desejos dela em primeiro lugar, mas para cumprir seus próprios propósitos por meio de Isaque. E foi nesse contexto que ela aprendeu que com Deus todas as coisas são possíveis. Davi não inventou e reivindicou uma promessa que seria vitorioso na batalha contra Golias. Mas quando você olha as palavras de Davi, naquele momento, ele baseou sua fé na promessa de que Deus seria engrandecido por meio do povo de Israel. E confiou nessa promessa e, armado com isso, enfrentou a Golias. Pela fé, nós acreditamos que nada é impossível para Deus. E nós colocamos essa fé em ação quando buscamos as coisas que Deus prometeu e que são de acordo com sua vontade. Não de acordo com nossos desejos, mas de acordo com as promessas e a vontade do nosso Pai, o Deus da aliança. A verdadeira fé não apenas confia em Deus, mas também obedece a Deus e busca as coisas de Deus.
Agora poderíamos dizer, mas nesse caso, Deus não fez nenhuma promessa específica de que salvaria o filho desse homem. Então como é que ele poderia acreditar? É verdade? Sim. Mas a culpa deste homem não é por duvidar a disposição de Cristo, mas o seu poder. Os discípulos, por outro lado, receberam uma comissão de Deus, autoridade, uma ordem de expulsar demônios. Estava de acordo com a expressa vontade de Deus que esse demônio seja expulso. E por isso os discípulos são os culpados aqui, por terem falhados devido à sua falta de fé. Portanto, não há aqui nada nas palavras de Cristo de uma teologia daquele tipo que você vê na televisão, que se envolve em fraudes descaradas, a fim de lucrar com a fé dos enganados, a fé equivocada da massa. Nem menos ainda, nós vemos aquele tipo de fé pós-moderno do neopaganismo, que diz que de alguma forma nós inventamos a nossa própria realidade. Crê e já tem. E a fé se torna nada mais que um instrumento de produzir a realidade que você quer. Isso é paganismo. Não, aqui nós temos das provas de Cristo, Filho de Deus, um chamado para crer no Deus da aliança que fez as suas promessas e confiar nele plenamente. Então a resposta de Jesus traz uma correção dolorosa a este pai. Mas não é para feri-lo, não é para condená-lo, mas para conduzi-lo a uma fé verdadeiramente bíblica e profunda. E vemos na sua resposta, na resposta do pai, que ele recebeu essas palavras, essa repreensão, justamente de acordo com a intenção de Cristo, respondendo: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Dificilmente você encontrará uma melhor descrição da vida cristã do que isso. Quem de nós não consegue se identificar com essas palavras? Que melhor descrição pode ser encontrada da experiência cristã nesta vida? Eu creio, mas tenho muita falta de fé. Creio, mas ajude-me. A nossa fé é muitas vezes frágil, fraca, quase inexistente. Mas a verdadeira fé bíblica olha para aquele que é a fonte da fé. A fé se apodera dos meios da graça que Deus nos deu para crescer na fé. A palavra, os sacramentos, a oração. E a fé usa esses meios da fonte de fé com esse mesmo grito a Deus: ajude-me na minha falta de fé. E por isso que Jesus tantas vezes repetiu aquela lema: aquele que tem, mais será dado. Mesmo a fé tão pequena como um grão de mostarda, se essa fé olhar para o verdadeiro Deus que concede fé, o Deus que é fiel, e se apega a Ele, será finalmente fortalecida, porque está olhando para aquele que dá a fé. Um dos pais da igreja, o Santo Agostinho, disse certa vez: nós oramos para que podemos acreditar, e acreditamos para que podemos orar. Oramos para a fé e cremos para orar. A mesma coisa o reformador João Calvino, em outras palavras, diz que o primeiro fundamento da fé é abraçar o poder ilimitado de Deus, e o primeiro passo para a oração é elevá-la acima de toda oposição pela firme crença de que nossas orações não são em vão. A primeira batalha que você tem na sua oração é crer que Deus atende a sua oração. E isso que dá o poder para orar. Mesmo a menor quantidade de fé, se for suficiente para levar você diante do trono da graça, confiando que Ele concede aquilo que seus filhos pedem a Ele, é suficiente. E quando essa oração é persistente, essa fé crescerá
e crescerá, até que puder mover montanhas. Mas nós precisamos de fé. Aquele que tem, mais será dado. Mas aquele que não tem, Cristo diz, até mesmo aquilo que tem será tirado. Hebreus dizem a Deus 11, versículo 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque quem quiser se aproximar a Deus deve acreditar que Ele existe e que recompense aqueles que o procuram. Não tem como viver a vida cristã sem a fé. E a nossa utilidade no reino de Deus estará, em última análise, de acordo com a medida de fé que Deus nos dá. Nós já vimos isso antes, quando Jesus foi para Nazaré, que ele não podia fazer nenhuma obra lá, porque encontrou tão pouca fé. Não é que o poder de Jesus foi limitado, mas tão poucos vieram a ele buscando ajuda, buscando socorro. Ele saiu de Nazaré sem ter feito milagres. Enquanto nós acreditamos pouco no poder de Deus para responder às nossas orações bíblicas pactuais, a nossa utilidade no reino de Deus será anêmica e sem vida. Temos que crer. Jesus então voltou-se para o menino e, com a autoridade que faltava aos discípulos, repreendeu o espírito imundo, ordenou-lhe que nunca mais voltasse, que fosse embora. E pela última vez, depois de tantos anos, o menino gritou, passou por convulsões e o espírito o deixou. O demônio fez o seu pior e deixou o menino completamente destruído. Alguns lá presentes até pensaram que o menino morreu naquele momento. Mas a graça de Jesus não nos leva somente até a morte para morrer ao pecado, mas também nos eleva para uma nova vida. Então Jesus, pegando o menino pela mão, o texto diz, o próprio menino também se levantou. Ele deu nova vida. Finalmente, Marcos nos leva ao epílogo dessa história. Na privacidade do interior da casa, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Agora, para entender a resposta de Cristo, será útil nós compararmos Escritura com Escritura. Sempre que deparamos com textos difíceis, esse é o nosso método. Nós buscamos textos semelhantes que tratam temas semelhantes e pesquisam se outra escritura não esclarece essa que estamos vendo. Nisso nós temos uma grande vantagem, porque este evento é registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que Jesus quer dizer quando ele diz que esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum? Será que existem classes ou tipos de demônios, de espíritos malignos, que cada um exige uma solução diferente? Acredito que este não é o ponto. Veja como Mateus registra este mesmo evento e a resposta de Jesus. Mateus 17, versículo 19. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então Mateus registra uma resposta de Cristo e Marcos registra outra. Lembre-se que cada um dos escritores do Evangelho registrou os acontecimentos tal como eles recordavam ou ouviram de outros. No caso de Marcos, ele não testemunhou os eventos, mas ouviu na pregação do apóstolo Pedro. Então Marcos escreveu a sua versão e destacou algo diferente na resposta de Cristo do que Mateus destacou. A razão do fracasso dos discípulos foi a falta de fé
diz Mateus. Eles receberam a autoridade para expulsar demônios, mas dessa vez falharam e Jesus colocou a culpa inteiramente neles. Foi por causa de sua falta de fé. Neste caso, Satanás mostrou-se mais forte do que eles. Interessante, né? Que isso é diferente de o que acontece na pregação de prosperidade, de cura. Quando o milagre não acontece, o pastor culpa quem? Culpa a vítima. O que deseja ser curado foi a falta de sua fé. Cristo disse, não conseguiu. Foi a falta de fé do ministro. O problema é dele. Então o que Jesus nos chama a fazer? É isso que Marcos destaca. Ele nos ensina a orar. Eu não creio que a questão aqui é que seja um tipo especial, uma espécie especial de demônio que só sai pela oração. Vocês podem notar até que Jesus não orou. Apenas expulsou o demônio. O ponto então não é isso. Mas o ponto é que este é um caso mais sério do que os outros que eles já enfrentaram. Um caso onde Satanás tinha o poder mais forte sobre esse menino. E a sua fé claramente não estava preparada para este caso. E o remédio disso é a oração e jejum. Quando nós deparamos com a derrota e Satanás se mostra nesses momentos mais forte do que nós, como eventualmente sempre acontece. E muitas vezes por causa de nossa falta de fé. Então, essas falhas deveriam nos deixar de joelhos e deveríamos aprender a persistir na oração. Satanás pode ter nos vencido dessa primeira vez, mas com oração persistente, com crescimento em nossa fé, Deus talvez ainda pode nos conceder a vitória. Como oficiais, às vezes vocês homens enfrentam casos difíceis, que como estes têm raízes bem profundas, que já existiram por muitos anos, e o domínio de Satanás sobre a pessoa é tão forte, e a sua reação é tão violenta e assustadora, e descobrimos naquele momento que todas as nossas palavras e a nossa fé são tão fracas. Diante disso, sentimos desorientados, intimidados, desanimados sobre nosso próprio ministério. Quem sou eu? Acho que sou fraude. Acho que sou pastor falso. Que não consigo. Não tenho nem o que falar. Minhas palavras são palha. Nós nos encolhemos diante de Satanás. Envergonhados, medrosos. O medo de voltar para aquela casa, para lidar novamente com aquela situação, nos prejudica, nos paralisa. Enquanto isso, o inimigo é muito rápido para atacar todos os nossos fracassos, para desmerecer todo o nosso ministério e toda a nossa fé. Qual pai entre nós que passou pela angústia de ver seu filho ou filha abandonar sua fé e se jogar nas garras de Satanás, não consegue se identificar com o sentimento de intimidação e inadequação? Você anseia pelas palavras certas. Você quer atingir o coração do seu filho. Mas todas as suas palavras são fraquíssimas. Ao lado da dor de perder seu filho, está a vergonha em saber que, de uma forma ou outra, isso é fruto do seu próprio fracasso. E a sua incapacidade de dizer qualquer coisa que alcance o coração do seu filho tem muito a ver com os limites da sua própria fé. Sem questionar o propósito soberano de Deus, que sabemos que está por trás de todas as coisas. No entanto, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que falharam, Jesus não os consolou com a soberania de Deus ainda. Não os consolou dizendo, este menino você perdeu porque é a providência de Deus.
Ele diz, não, é sua culpa. Sua própria falta de fé. A implicação é que os discípulos poderiam ter prevalecido contra Satanás, mas falharam. E quem entre nós não consegue identificar com isso? Sim, Deus é soberano. Sim, o pecador vai ser responsável por suas próprias ações. Mas se formos honestos, muitos de nossos fracassos em discipular os nossos filhos, pastorear as ovelhas da igreja, chamar de volta os rebeldes, evangelizar os perdidos e ter um efeito transformador na sociedade, na nossa cultura, tem muito a ver com a nosso próprio fracasso em acreditar o evangelho por nós mesmos e viver de acordo. Muitas vezes nossos esforços são tão fracos, nossas palavras carecem de sabedoria, nossa fé é tão anêmica, que finalmente perdemos alguém e reconhecemos que, em parte, é por nossa própria culpa. Claramente, este foi o caso dos discípulos. Nosso Senhor nos ensina que, nesses casos, o remédio que nós precisamos é a oração e jejum. Se a nossa fé é fraca, a única forma de se fortalecer é clamar a Deus como este pai clamou. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Se nós, através da nossa própria fraqueza, não conseguimos libertar o pecador das garras de Satanás no início, então comprometemos-nos com a oração constante e talvez Deus ainda possa conceder a vitória no final. O Santo Agostinho, novamente, atribuiu a sua conversão, ou melhor, reconversão, que ele nasceu dentro da aliança, apostatou e depois foi convertido. Ele atribuiu sua reconversão à fé cristã, além de a sabedoria, a soberania de Deus, as constantes orações e jejum de sua mãe. Em um momento particular, quando o filho ainda estava apostatado, e ela expressava sua angústia diante do pastor da igreja dela, e o pastor exortou-a a permanecer firme na oração. Ele disse para ela, não é possível que o filho de tantas lágrimas perecesse. O próprio Agostinho disse, depois de muitos anos, que foi sua mãe que o deu à luz 2 vezes. Uma vez naturalmente e a segunda vez espiritualmente. A segunda vez exigiu um longo trabalho espiritual de orações e lágrimas, mas foi finalmente coroada pela alegria de ver seu filho não apenas abraçar a fé e receber o batismo, mas também dedicar-se sem reservas ao ministério de Cristo. O pregador Charles Spurgeon disse sobre nossas orações: você terá que se levantar para a luta, e a luta pode ter que continuar a noite toda, como no caso de Jacó. E você pode ter que ir a Deus com a mesma frequência que a viúva persistente foi ao juiz injusto. Pode ser que haja casos em que Deus não cederá sua fé até que ela atua em oração. E então, quando a oração tiver atingido o máximo, você receberá a bênção. Quando nós vemos nossas fraquezas, e vemos fraquezas em nosso rebanho, membros abandonando a aliança, mundanismo prevalecendo em nossos lares, certamente parte da culpa está com nós mesmos. Então precisamos aprender novamente, nos humilhar diante de Deus e aprender a clamar a Deus novamente em nossas igrejas e em nossos lares. Não importa quão firmemente estejam as montanhas da nossa frente, elas devem se mover se Deus renovasse a nossa fé. Você deve ter notado que as traduções da Bíblia indicam que alguns manuscritos contêm as palavras não somente oração, mas também jejum. Existem bons argumentos a favor dessas palavras fazerem parte do texto original, mas não é certo.
Mas de toda forma, se o nosso Salvador nos chama à oração, então muitas vezes o que nos ajudaria em nossa oração é o jejum. Privar o corpo de comida por um tempo, para nos dedicarmos à oração, pode ter um efeito muito saudável e renovador em nossas orações e também não prejudica os nossos corpos. O jejum traz clareza à mente, renovação do espírito e perspectiva. E às vezes é isso que nossas orações precisam para se renovar. Não somos os mais fortes espiritualmente quando a barriga está cheia. Temos bebida, temos conforto terreno. Mas quando tiramos todas essas coisas e todas as seduções do mundo, as facilidades e confortos da vida, e nos ajoelhamos e oramos persistentemente a Deus, Deus renova a nossa oração. Deus concede clareza e perspectiva. Deus traz convicção e palavras sábias na hora de falar. E Deus ainda pode nos conceder a vitória dessa forma. Que Deus, irmãos, nos ensine novamente a orar, a pegar nossa fé fraca e torná-la forte novamente. Que as seduções do mundo voltem a perder o seu poder contra nós, para que possamos aprender novamente a ser pobres de espírito, para que possamos ser instrumentos fiéis nas mãos do nosso Salvador. E que nós, como igreja, também possamos unir as nossas orações juntas, encorajar uns aos outros novamente, para que com a ajuda uns dos outros possamos recuperar nossa sabedoria, nossa clareza, nossa convicção, e assim enfrentar as montanhas com a confiança de que se moverão, e para repreender a Satanás até que ele finalmente fuja de nós. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso misericordioso Deus e Pai, nós nos identificamos com as palavras deste pai do menino. Cremos, mas ajude-nos na nossa falta de fé. Tu sabes e nós sabemos também nossas muitas falhas, nossas muitas fraquezas. E quando vemos o poder de Satanás vencendo contra nós sentimos envergonhados, ó Deus, porque deveríamos ser mais fortes. Recebemos uma comissão como sacerdotes, profetas e reis para combater o pecado, para falar a verdade e para santificar este mundo inteiro. E fracassamos. Fracassamos na sociedade que vive no momento pós-cristão. Reconhecemos que parte do motivo por isso é o testemunho fraco dos cristãos, que deram munição e motivo ao inimigo de dizer que esta fé não tem futuro. Fracassamos em nossas igrejas, porque ovelhas saíram e nós, pastores, não conseguimos salvar todas. Poderíamos ter feito mais. Fracassamos até em nossos lares. Nosso próprio testemunho de vida entre aqueles que nos conhecem melhor. E sentimos os efeitos disso. Ó Deus Pai, perdoa-nos nossas fraquezas e nossa falta de fé. E renova os nossos espíritos. Concede-nos nova clareza e convicção. Ajuda-nos a nos dedicar à oração como deveríamos, para que todo o mundanismo não tenha mais lugar em nosso coração e sejamos mais devotos ao Teu reino e à Tua vontade.
Pedimos a tua misericórdia sobre esta congregação. Abençoa os pastores, presbíteros, diáconos, fazendo o seu trabalho, que sejam servos fiéis, que não temem ao mundo, que não estimam números ou as coisas que impressionam o mundo, ministérios grandes e reconhecidos, mas que temam a ti, Senhor. E que esse temor do Senhor causa fugir do coração deles todos os outros temores, para que sua aprovação seja a única que importa. Porque estaremos em breve tempo diante de ti, diante do teu trono da graça, em que todos os poderes humanos parecerão como uma gota no balde, uma gota no oceano, e a única coisa que importará diante de nós será o que nosso Deus e nosso Salvador diria. Ajuda-nos até essa perspectiva no desempenho do nosso ofício, e abençoa todos os membros que possam viver fiéis, assumindo sua vocação de sacerdote, profeta e rei, para te servir com fidelidade dentro da aliança, para crer nas tuas promessas para eles, para seus filhos, para sua igreja, e para agir de acordo com fé, aproveitando todas as oportunidades. Abençoa nosso testemunho diante do mundo, mesmo que nossas igrejas sejam tão pequenas, tão desprezíveis. Abençoa nosso testemunho para que a luz do Evangelho resplandecesse aqui, nesse lugar, e que aqueles que nos conhecem, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos colegas, possam observar em nós uma vida realmente transformada, uma dedicação a ti e ao teu reino, de tal forma que eles passam envergonhados e desejosos, sedentos, de ter essa mesma esperança, e que se convertam a ti, e que nós tenhamos a alegria de recebê-los como irmãos em Cristo. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia do Senhor, em nosso descanso, que o dia seja não somente lazer, mas de fato descanso espiritual. Abençoa-nos em nosso momento de almoço, e abençoa-nos também no restante do dia em nossas obras de caridade, na prática da misericórdia, também no tempo devocional que cada um deve a ti, especialmente se faltou durante a semana, que esse dia seja bem utilizado para renovar os nossos espíritos e nos preparar para te servir durante a semana que vem em todos os nossos ofícios e responsabilidades. Pedimos a tua graça e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.